E vamos lá. Então, como eu tinha falado com vocês lá no grupo, o shopping ele é uma consideração diferente, tá? Do lado do residencial, porque lá no residencial a gente tem as unidades que estão sendo vendidas, né? Que são os apartamentos, tem uma certa associação com as vagas de estacionamento, porém a necessidade de vagas de estacionamento ela já é conhecida, controlada e não precisa ser assim tão criteriosa com relação à facilidade de entrada e saída, por exemplo. Então, algumas vagas de estacionamento a gente colocou embaixo do prédio e a gente sabe que essas vagas vão ser dificultosas de entrar e de sair, né? Vão dar um trabalhinho ali, fazer manobra e tudo mais. Então, por que isso? Porque as vagas elas são secundárias, né? Numa residência, quando você vai olhar um apartamento, você quer saber quantas vagas tem, mas você nem olha a vaga de estacionamento que você está comprando. Você compra o apartamento. Lá já no shopping é o seguinte: se você tiver uma dificuldade, uma distância muito grande das áreas comerciais, a distância entre as vagas comerciais, desculpa, a distância entre as lojas comerciais e as vagas de estacionamento, aí você já tem um problemático que o motivo pelo qual o empreendimento está sendo edificado já não é mais atendido, que é facilitar a entrada das pessoas, o acesso das pessoas àquele ambiente para compra, né? Para compra de qualquer utensílio que ele tenha ido fazer essa compra ou serviço. Então, a vaga de estacionamento ela já tem um peso maior, já tem uma importância melhor. Bom, aí nesse aspecto você tem que entender que agora você não precisa mais de um layout muito trabalhado. São lojas, né? As lojas elas são retangulares, não tem muito o que pensar. E as vagas de estacionamento também têm uma forma retangular. Então, para facilitar a sua vida, considerando que as vagas de estacionamento vão ficar projetadas abaixo da loja, né? Já que o shopping ele é bem mais a projeção em planta dele é bem mais ampla, então é óbvio que o subsolo vai ficar quase que todo embaixo dessa área comercial. Então você para causar ali uma facilidade de trabalho, você tem que modular. Essa palavra modular diz respeito a colocar múltiplos de um elemento dentro de outro. Então vamos lá, as vagas de estacionamento são as nossas unidades base. Eu tenho que considerar uma modulação para a vaga de estacionamento para fazer a loja, por exemplo. Se eu tenho 2,40 de uma vaga de estacionamento, minha loja ela tem que ser múltiplo de 2,40, né? Até um pouco mais, eu posso botar um pouquinho a mais aí, 2,50, devido ao tamanho da faixa que vai ser pintada das vagas, certo? E também a influência dos pilares, né? A cada 9 metros, 10 metros ali, você vai ter os pilares. Então fica aí mais ou menos uma projeção de 3 a 4 vagas de estacionamento a cada espaço de pilar, certo? A cada vão de pilar. O que vai dar perto aí de 10 metros, 9 metros é alguma coisa, ok? Paulo, perto de 10 metros, você vai ter que consideração nos elementos horizontais? Aí, gente, é um pouco diferente lá do residencial. Por quê? As cargas do residencial, elas já não são tão criteriosas, tão grandes quanto as salas é, quanto às salas de venda, né, as lojas de venda de um shopping. Por quê? Porque eu tenho que considerar que essa laje ela vai ter, em algum momento, uma grande quantidade de pessoas. Às vezes eu coloco carros para fazer alguma propaganda nos corredores ou até dentro das lojas mesmo. Eu tenho estoques das lojas. Então, a carga útil, né, a carga normal de uma laje dessa, sem um peso próprio, vai para perto de 500 metros quadrados, 500 quilos por metro quadrado. Então, é uma laje mais robusta, tá? Temos várias possibilidades de utilizar a laje, principalmente proteção, que dá uma eficiência maior, porém nós não vamos trabalhar com a proteção. Por quê, Paulo? Porque assim nós estamos buscando uma consideração que é mais dificultosa na concepção, que são elementos mais robustos, e assim, caso vocês venham a trabalhar com esse tipo de elemento na obra, né, numa projeção de vocês, num projeto,
vai ser uma surpresa positiva, os elementos vão ficar menores, tá? Então, melhor influência menor do que maior, concorda? Beleza. Então, como é que é feita essa diferenciação dos elementos horizontais, lá dos prédios para cá? Bom, a priori, as vigas, elas têm que estar aí perto de... Para vencer um vão de 10 metros, aí, por experiência que eu faço dos projetos, é em torno de 65 centímetros de altura, né? Então, a gente trabalhou 55, 60 lá no prédio, para alguns vãos, e aqui nós vamos trabalhar em torno de 65, certo? E as lajes, elas já são um pouco maiores, enquanto anteriormente a gente estava trabalhando com laje aí perto de entre 25 e 30 centímetros, aqui a gente já vai para perto de 35, 40, tá? Porque os vãos são bem maiores, as nervuras têm que ser maiores, mais fundas, para que eu consiga ter uma inércia maior em cada nervura, tá bom? Tanto na direção X quanto na Y. Algumas concepções de projeto utilizam nervuras apenas em um sentido, mas vamos trabalhar nos dois porque isso influencia pouco no projeto arquitetônico, tudo bem? Só lembrando, nessa projeção de uma edificação comercial, eu tenho alguns critérios de conforto. Vão anotando aí, viu? Tem algumas considerações de conforto. E talvez a principal dela seja a amplitude do ambiente para que a pessoa se mantenha naquele ambiente o mais tempo possível, ou seja, ela não se sinta sufocada. Então não pode parecer um shopping, não pode parecer uma galeriazinha de centro, certo? Então tem que ser corredores amplos, pé direitos amplos, as lojas, mesmo que as lojas, você entra nas lojas, você já tem uma diminuição dos espaços, você já ainda precisa ter um espaço maior para permitir, por exemplo, a utilização de um mezanino, né? Colocar ali algum elemento em parte da loja, um elemento lá em cima para colocar um escritório ou colocar um loungezinho, se for a alimentação, por exemplo, estoque, vitrine, etc. Tá? Então, você tem que ter um pé direito duplo para possibilitar esse trabalho aí de ambientação das lojas. Então, nesse aspecto aí, o pé direito de um edifício como esse já parte aí de 6 metros, né? 6 metros aí de pé direito, 5, 6 metros, para possibilitar esses pormenores que eu estou falando para vocês, né? Não sufocar as pessoas, não dar aquela sensação de ambiente muito pequeno, de ambiente claustrofóbico, quase não sai. Então você tem que realmente expandir aí os elementos. Por isso que a gente pede no plano de necessidades lá, né? Corredores de tal tamanho, lojas de tantos metros quadrados, âncoras de tantos metros quadrados, corredores amplos, pé direito alto, etc. Né? Então, essas são as configurações do prédio. Então, vamos agora para a influência estrutural disso, tá bom? A priori, a modulação vai fazer com que você tenha tantas vagas de estacionamento para tantas lojas. Então, vamos pensar aqui. Na verdade, vocês têm que pensar nisso, né? Para você fazer uma modulação que funcione, a relação entre vaga de estacionamento e loja tem que ser de um número par. Vocês entendem isso? Se eu colocar, por exemplo, em 4 vagas de estacionamento, eu colocar 3 lojas, em algum lugar essa conta não vai bater. Em alguns lugares essa conta não vai bater. Então, o ideal é que ou você trabalhe ali com 4 vagas de estacionamento para 2 lojas ou 4 vagas de estacionamento para uma loja. Né? Vai depender do fundo que você está dando, né? Dos fundos da loja que você está dando. Porque a metragem quadrada tem que ser próxima daquilo que está lá no programa de necessidades, tá certo? Então você tem que pensar nisso daí também. Paulo, me explica como é que é feita essa modulação para a gente começar a trabalhar? Beleza. Eu vou tá mostrando para vocês aqui do zero, tá? Eu vou abrir um projeto aqui do zero, começar um projeto do zero, para vocês observarem como é mais ou menos essa modulação, tá? Só um momento que eu vou compartilhar a tela com vocês. Bom, aí a influência dessas estruturas, principalmente
com relação ao pilar, muda muito, tá? Eu expliquei lá no grupo, mas eu vou explicar aqui novamente. Muda muito a consideração de pilar, tá? E esse amadurecimento dessa mudança, né, esse comparativo entre o prédio e o shopping, o prédio residencial e o shopping, vai ser muito importante para que vocês consigam visualizar vários outros projetos e conseguir interpretar vários outros modelos de pilares. Se o prédio é alto, se ele tem uma projeção em planta muito boa, se é muito ruim, etc. Tá bom? Então vamos lá, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Agora vocês devem estar vendo aí a tela do AutoCAD, tá? Então aqui só para lembrar aqui, ó, essa altura de laje, ela vai mudar, tudo bem? Vocês estão vendo aí, gente? Estão vendo o AutoCAD? Beleza. Então, ó, essa laje aqui, ela vai mudar, certo? Essa altura de viga, ela vai aumentar aqui uns 5 centímetros, ok? E essa laje, continua dentro da viga. Então, assim, não é assim tão importante para vocês, né, essa questão da laje. Se ela aumentar, por exemplo, aqui de 35, se ela aumentar para 40, não tem problema para vocês, tá certo? Porque ainda vai estar no rebaixo do forro. A diferença, daqui a pouco eu mostro essa diferença do corte, é que o pé direito é bem mais confortável nas lojas. Lá no subsolo não precisa de tanto. Eu vou explicar aqui, tá? Então vamos lá, gente. Fazer modulação. Vamos fazer uma modulaçãozinha aqui. Eu já mostrei para vocês como é que você faz uma modulação inicial e eu acho que no shopping. Desculpa aí, gente. Deixa eu desligar isso aqui. A modulação lá no shopping. Nossa, se fosse sala de aula, tá lascado. Lá no shopping é muito diferente do prédio, porque no prédio você tem somente a projeção do subsolo, que é em volta do prédio, para trabalhar ali uma modulação mais retangular, vamos dizer assim, né? Uma coisa mais exata. Aqui não, aqui você pode fazer isso na área inteira, entenderam? Então, vamos lá de novo, ó. Fazer aquele mesmo processo. Vou fazer rápido aqui, porque eu já fiz isso com vocês. A vaga de estacionamento é 2,4 por 5, se eu não me engano, né? Tá aqui. Então, eu pego uma vaga dessa, aí não pode ficar nenhuma vaga, uma fechando a outra. Então basicamente aqui eu tenho, para cada conjunto de vaga, eu tenho que ter uma rua, certo? Tá aqui as vagas. Eu vou trabalhar uma raia aqui para poder trabalhar isso. Vamos lá. Bom, o espaçamento entre uma e outra, eu não preciso. Então aqui está 2,40, aqui está 3. Pronto. E aqui eu vou colocar um espaçamento maior. Ó, o espaço entre uma e outra, eu vou deixar de 2,50, que é para ter aquele espaço da fita, né? A fita não, a pintura da faixa. A distância entre uma coluna e outra, eu tenho 5 metros, 10, vai ter 10 metros ali, são 6 metros mais ou menos de tamanho de vaga, certo? E aqui são a quantidade, beleza? E aqui é a distância. A distância entre uma e outra,
Eu acho que são 7 metros a ficar. Deixa eu ver aqui. Não, tem 15, 7, 7 são 14 a 20. Acho que vai ficar perto de 20. Deixa eu ver aqui. Pessoal, me corrijam aí se eu estiver errado. É 8 metros o tamanho da vaga ou é 7? Da vaga não, da rua. É 6, é? Beleza. Tá, aqui já tem 8. Diminui mais 2 aqui. 16. Pronto, eu criei um bloco aqui, tá? É basicamente esse bloco aqui que eu vou trabalhar dos pilares, ok? Vamos desenhar os pilares agora. Pessoal, aí aqui, é, aí aqui eu preciso explicar um negócio para vocês, que eu falei lá no áudio, mas se vocês não tiverem entendido, preciso que vocês foquem nisso. O prédio, só um momento. O prédio, o prédio é isso aqui. O prédio lá de... Aqui, o prédio é isso aqui, certo? Esse prédio ele sofre ações quanto mais alto, mais essa força de vento lá em cima vai provocar um estrago aqui na base, né? Um estrago que eu digo é um esforço muito grande. Então, para isso aqui ficar em pé, eu preciso de muita interação da estrutura, porque ele é esbelto, ó, eu não consigo deixar ele em pé, certo? Ele cai. Agora, se ele já está no chão, aí eu não preciso de tanta estrutura para manter ele de pé, porque os esforços horizontais já não têm tanta influência na inércia natural do prédio, certo? Então é tipo como se eu tivesse aqui, ó, vou usar como exemplo uma borracha, essa borrachinha aqui, ó, tá? Ó, não dá para ver ainda. Tá aqui, ó. Essa borracha, né, numa superfície, dependendo da proporção que ela tem entre altura e base, ela fica menos estável ou mais estável, ó, certo? Já foi mais difícil mover ela aqui. E quando ela está sentada no chão, como é mais ou menos a proporção do prédio, ela não tem mais assim tanta vulnerabilidade com relação ao vento que está atuando na lateral. Aí eu preciso de algum tipo de inércia para trabalhar essa ação lateral? Digam não. O pilar, aquele pilar que tinha uma seção transversal assim, ó, retangular, né? Uma determinada largura e uma inércia bem destacada em outra direção, ela já não precisa mais disso. Ela já pode ser um pouco mais, vamos dizer assim, inércias mais parecidas, tanto no sentido A quanto no sentido B. Então, isso significa que, vejam que eu não estou dizendo assim, ó, é para usar um pilar assim, assim. Estou explicando o porquê que o pilar já não precisa mais ter inércia, tá? Então, agora, eu já posso usar um pilar que tem uma naturalidade, uma eficiência vertical. Não preciso mais me preocupar com uma ação lateral nesse pilar para ajudar a vencer uma determinada inércia, tá bom? Então, os pilares já não precisam mais ter inércia, eles vão ter uma seção mais retangular, tá bom? E eu até oriento que vocês façam isso, porque seções retangulares em edificações horizontais, né? No caso, quando eu digo horizontais, é que ele é mais sentado no chão, facilita você esconder esses pilares em alguns pontos. Né? Você pode, por exemplo, na ambientação de uma loja, se tiver um pilar no meio, uma loja que tem dois, comprou duas, três lojas, você pode usar uma ambientação mais fácil quando ele é quadrado, ao invés de retangular. Você pode colocar prateleiras de uma forma que se destaque menos na ambientação interna, certo? Então você consegue esconder mais facilmente esse pilar, tá certo? Então nós vamos trabalhar
Então, nós vamos trabalhar agora pilares com uma forma mais quadrada, certo? E aí vamos trabalhar aqui, ó. A carga que desce numa estrutura como essa é bem considerável, tá? E até por experiência do shopping daqui, a gente tem aí em torno de 60 por 60 o tamanho do pilar. Paulo, mas vamos lá, se o meu prédio só tem 4 andares, foi uma pergunta que foi feita no WhatsApp, acho que ontem. Só tem 4 andares. Por que que eu preciso colocar um pilar que é 60 por 60, é pilar grosso, né? A cada 10. A questão, gente, é porque a previsão de cargas que existe no prédio, ela varia de cada uso. Então, por exemplo, lajes para prédios, para edifícios garagem, ela já é uma laje diferente de uma laje que é utilizada para residências, para um apartamento, para uma loja comercial. São diferentes, tá? Então, a robustez que eu tenho que colocar num shopping, pode até ser que não use essa robustez, né? Não use essa carga toda, mas tem que ser previsto, porque está enorme, tá? Não pode ser uma laje muito frágil, porque vai ter eventos, vai ter muito carro, em determinado momento vão ter muitas pessoas, muitos carros, vão ter carga dinâmica, vão ter veículos expostos nos estandes, nos corredores, etc. Tá? Então são cargas maiores, por isso os pilares se mantêm robustos, tá bom? Beleza. Então esses pilares, eles vão ficar aqui nessa região voltando aqui ao arquivo, vão ficar nessa região aqui de projeção. E aí eu tenho que verificar o seguinte, vamos colocar aqui, ó, ponto 60 por ponto 60. Esse aqui é o nosso pilar, beleza? Aí vamos lá, Paulo, a malha. Porque se eu tenho que modular aqui, quando eu for lá para cima, eu já tenho que levar os pilares de acordo, não é isso? Correto. Você está modulando aqui para não dar dor de cabeça no lançamento das lojas, tá bom? A única dor de cabeça que você vai ter é realmente no cinema e daqui a pouco eu falo. Esse pilar aqui, ó, você vai fazer o lançamento dele aqui já prevendo algumas interferências. Vamos lá. Vou colocar ele aqui, ó, inicialmente, né? O local onde eu poderia colocar ele seria no canto, correto? Só que tem uma observação, a mesma que eu fiz lá nos projetos do residencial. Quando eu vou fazer a curva aqui, ó, quando eu vou entrar na vaga, né, e o pilar está bem na ponta, eu estou dificultando aqui, ó, a entrada do carro, porque não tem raio de giro de uma ré ou mesmo de frente, tá? Então, o que que eu aconselho? Você recuar isso daqui de 50 centímetros a 1 metro, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, ponto 5, dá uma recuadazinha, e aí o raio de giro já, ele pode comer um pouquinho da faixa aqui já, beleza? Eu tenho 10 metros aqui, correto? E eu tenho 6 metros aqui. Se eu colocar aqui, ó, 6 metros mais meio metro de cada lado, vai ficar 7 metros de vão nesse sentido. E nesse sentido aqui, 9 metros de vão. Ó, não tá ruim não, certo? Mesmo que nessa direção aqui eu tenha 10, quase 10 metros, na outra direção eu estou ficando com 8 metros, 7 metros, beleza? Então vamos lá, ó. Se aqui esse corredor é de 6, né? Eu achava que era 7, mas se é de 6, então nós vamos fazer aqui, ó, CP, do mesmo jeito, vamos trazer esses pilares para cá. Mesma coisa, recuo eles aqui, ó, meio metro. Nessa região aqui já estou feito, tá? Parece fácil, né, Paulo? Você não sabe o que, que a gente tem que lidar. Você não sabe o que, que a gente tem que lidar para fazer as lojas ficarem com a metragem quadrada certa, disponibilizar as lojas âncora. Pois é, gente. Realmente é muita dor de cabeça aí, eu sei disso. Mas cada dorzinho de cabeça, cada hora na frente do computador pensando, é um aprendizado que vocês estão levando para a carreira. Podem acreditar nisso, tá? Até durante a carreira mesmo, tudo que vocês vivenciarem lá, de bom ou de ruim, vai ser
para amadurecimento e crescimento, tá? Eu acredito nisso e eu tenho certeza que vocês vão crescer muito com essas dores de cabeça aí de como resolver o programa de necessidades, viu? Pronto. Então aqui, ó, lancei os pilares, certo? Se vocês, não sei como é que tá aqui a cota, porque esse arquivo vai abrir para dar aula, mas vamos ver aqui como é que estão as cotas. Daqui para cá, 7,60. Vão bom. Se bem que eu estou tirando o eixo, é até menor que isso, né? 7,60 e daqui tá dando 8,40. Tá ótimo. Então, ó, vejam que os vãos não são efetivamente 10 metros, você dá um recuo. E se você recuar 1 metro aqui, ainda vai diminuir mais ainda esse vão daqui de dentro. O negócio é que vai aumentar esse daqui e a gente não quer isso, tá bom? Então, até agora, para entender, né? Todo mundo caladinho. Bora. Beleza. Fiz isso daqui. Se eu fiz isso daqui, agora eu vou fazer, vamos dizer assim, o copia e cola, né? Vou fazer o copia e cola disso aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, essa malha aqui, ó, CP, vejam que eu não estou fazendo um arraiz completo, porque o pilar aqui ele já é muito largo, né, 60, e ele já vai dar uma diferença se eu não considerar essa diferença do pilar, certo? Então, as vagas elas têm que ter esse recuo. Opa, fiz errado. Tem que ter esse recuozinho aqui, beleza? Isso daqui agora vai virar uma PG, tá? Se vocês lembram que é uma PG, os navios são fabricados desse jeito, ó. Você fabrica as peças primeiro, isoladamente, depois sai só copiando. Bota uma cota dessa daqui já no desenho. Nessa daqui. Nessa daqui, por exemplo, também. Meu AutoCAD está travando. É assim mesmo. E aí agora você vem, ó. Pega aqui esse elemento e vai fazendo aqui uma PG. Que é uma. Você pegar um elemento, faz uma cópia dele 2 vezes. E depois já pega esse elemento de novo. E agora já pega esse elemento de novo. E joga para cá. Vou botar 2 aqui. Vamos dizer que meu shopping é bem largo. Lembrando, elevador e escada a gente faz depois, tá? Do mesmo jeito aqui, ó, CP, vamos agora no sentido Y. Eu pego, aqui eu só vou precisar fazer uma linha de referência aqui, de 6 metros, que é o tamanho da vaga, da rua, né? Offset de 6. E agora sim. Espero que esse AutoCAD não trave. Pessoal, se fizer pergunta, vai fazendo aí, viu? Daqui a pouco eu vou olhar e eu já vou resolvendo. Bom, esse aqui não é o momento de pensar nos detalhes. Você está simplesmente modulando. Modulou. Deixa eu ver se está bom. Não, mais um. Paulo, tu está fazendo sem um programa de necessidade, tem que seguir um programa de necessidades. Bem, gente, vocês viram que eu comecei aqui, ó. Eu comecei com 16 vagas, né? Então, é só fazer as contas, né? Por exemplo, não tem como eu pegar, por exemplo, a metragem quadrada que vai ser necessária para o meu shopping. Aí eu faço a multiplicação lá pela quantidade de vagas. Vamos dizer que eu tenho aí, estou dando um chute, tá? 500 vagas.
vocês já sabem que eu sempre oriento vocês a não trabalharem com três subsolos, correto? Então a primeira tentativa vai ser fazer o quê? Dois subsolos, e aí cada um teria quantas vagas? 250 vagas. 250 vagas, dividido para 16, que era o bloco que a gente estava fazendo ali, 15 cópias. Então eu vou clicar, né, em 15 cópias. Aí eu tenho que somar. Por exemplo, se eu coloquei dividido aqui por 4, vamos dizer, 4, não, por 5, vai, para ficar fechado. Então eu boto 5 na horizontal e 3 na vertical, certo? Então já vai dar aí a quantidade que eu preciso. Então vai fazendo conta, gente. Vai fazendo conta aí que dá certo. Paulo, para tudo é fácil, né, Paulo? Pois é, faço parecer fácil às vezes porque eu não tenho a questão dos layouts lá em cima. Aí vem a questão de eu jogar esses pilares lá para cima, certo? Então vamos lá. Vocês têm que sempre fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui esse elemento, ele é uma polyline. Esse elemento aqui, ele já é um array, beleza. Então eu venho aqui, ó, seleciono esse negócio todinho, venho aqui nas propriedades e eu quero somente os polylines. Somente os polylines. Aí eu venho e crio um layer para ele, por exemplo, vamos dizer que seja um pilar. Eu vou chamar de hidropontos, tá bom? Então os pilares aí é como se fossem os hidropontos. Vai ler, os pilares ficaram azulzinho, ficaram, pronto. Tá aqui, meus pilares estão tudo azulzinho. Aí eu pego esses pilares aqui e eu tenho que pegar, óbvio, né, um ponto de referência. Vamos dizer que você tem um terreno aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui é o terreno. Aí eu pego esses pilares aqui. Deixa eu ver, vou clicar aqui e selecionar de novo somente os polylines. Não deu certo, mas tudo bem. A gente pode usar esse outro jeito aqui, que é selecionar os similares. Não deu certo de novo. Tá aí. Selecionar alguma coisa daqui? Não, acho que não. Pronto. Selecionei os pilares, CP, ponto de referência aqui do terreno, jogo para cá. Ok. Agora eu tenho aqui a malha de pilares pronta para eu trabalhar as alterações necessárias. É óbvio que depois eu vou fazer as alterações aqui e voltar para cá. Vamos lá, vamos começar aqui pelo cantinho, que é esse finalzinho aqui, né? Da primeira loja. Eu preciso modular isso daqui para colocar lojas. Qual é o tamanho da minha loja? Eu tenho que modular ele para trabalhar igual com as vagas de estacionamento. Se eu pegar aqui, pessoal, entre um pilar e outro, que o pilar é onde eu espero colocar a parede para divisão das lojas, né? Vai ter 9,90 de eixo aí, ó. Se colocar de eixo vai ter um pouquinho mais, né? Vai ter perto de 10. Tá aqui, ó, 10,5, certo? Uma loja com 10,5 de frente, eu acho que é um pouco exagero para algumas configurações de loja, que geralmente as lojas elas são mais fundas do que a maioria das lojas dos shoppings, né? Elas são mais fundas, têm uma profundidade maior e uma largura menor. Não sei se vocês concordam. É óbvio que tem alguns locais do shopping que são tipo uns cantos, né? Que aí realmente as lojas são maiores ou menores para poder preencher o espaço, para não ficar nenhum vazio no centro. Concordo com você. Então, eu vou trabalhar aqui lojas de 5 metros, por exemplo. Eu pego aqui algumas linhas de referência, pego uma linha de referência. 5 metros, pessoal. É muito, é pouco.
eu acho interessante para uma loja. Tá? 5 metros de frente eu acho interessante. Aí, se uma loja quiser trabalhar um pouco mais, ela vai fazer, comprar duas lojas, né? E aí, nesse caso, ó, eu vou ter uma modulação de lojas feitas a partir de vagas de estacionamento. Ah, Paulo, realmente eu quero uma loja com 10 metros de frente. Tudo bem. Então você já resolveu o seu problema de divisão, vai ficar uma loja. E aí essa parede fica bem aqui, ó, no centro, e nesse centro aqui. Muito bem, eu fiz aqui lojas. Nesse sentido aqui, eu vou fazer de novo, eu vou jogar essa projeção onde eu precisar. Só que aqui no lançamento das lojas, você só tem que considerar os corredores, né? Então, onde é que vão estar os corredores? Geralmente vai ter aqui vários, como se fossem as quadras de lojas, vão ser os blocos, né? E os corredores passando no meio. De quanto é o corredor, hein, pessoal? Me lembra aí, é 4 metros, né? 4 a 6 metros. Até acho que é um pouco mais. Os principais são 8 metros e os outros. É pequena de 5, é? Tudo bem, bota uma loja. Aí você diminui a profundidade, usa só um vão, entendeu? O corredor é de quanto, hein, gente? Deixa eu abrir aqui o programa de necessidades. 5,25. Então, os recuos da parede vão ficar um pouco menores. Esse outro vão aqui, gente, ó. Vou mostrar aqui a possibilidade que vocês têm também, tá? Aqui eu tenho 8, ó. Já não precisaria de uma loja de 10 metros, né? É um ponto intermediário. Então, nesse sentido, as lojas ficariam com vãos de 8 metros ao invés de 10. Então, você pode trabalhar com as lojas que estão nesse quadrante aqui, ó, por exemplo, nessa extremidade aqui do shopping, trabalhar elas assim, ó. Trabalhar elas nesse sentido, tá? E aí você fazer uma loja a cada frente de pilar. 8 metros eu acho melhor, né? E aí você vai trabalhando essas lojas aqui, ó. Elas vão ter 8 e 10 por 10 metros, dá 80 metros quadrados. No plano de necessidades, no plano de necessidades tem quanto aí, gente? Abra aí, por favor, que o meu não está abrindo, não. Aqui dá dando perto de 80 metros quadrados, tá? Aí olha aí para comparar quanto é, por favor. Então aqui você tem uma modulação para trabalhar essas lojas, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Se, se por exemplo eu ver que a minha loja eu preciso de mais espaço em um dos eixos aqui, então eu posso vir aqui na malha e alterar o arraiz. Por exemplo, ao invés de eu ter aqui um recuo de meio metro, eu posso ter um recuo de 1 metro, tá? E aí eu vou diminuir o vão em um dos pilares, aumentar em outro. Só tenho que ter cuidado porque isso vai influenciar no tamanho das lojas, tá? O ideal, que eu acredito que vocês vão ter menos dificuldade, é que esse vão ele seja o mais próximo possível, o vão da rua e o vão das vagas, certo? E aí quando você vem lançar aqui, ó, você usa esses pontos, esses quadrados para delimitar as lojas,
tá? Alguns shoppings você visualiza, por exemplo, quando você não tem a modulação, você visualiza isso aqui, ó. Tem uma loja que ela tem um pilar. Aqui no Shopping Cariri mesmo você vê isso. Você tem a frente da loja aqui e um pilar bem assimétrico, né, na frente da loja, que ele está aqui, por exemplo, a um quarto do tamanho da frente da loja, ocupando um quarto da frente do tamanho da loja, né? Então isso daqui é uma coisa que pode ser evitada com a modulação. Ah, Paulo, se eu quiser fazer as lojas aqui embaixo, por exemplo, no sentido horizontal, vertical, com os 10 metros, pode ser também? Pode. Se você olhar a área dessa loja aqui, ó, se você colocar uma loja inteira, ela está com 10 perto de 10 por 8. Então você está alterando aqui essa largura, ao invés de a frente ser na largura aqui, ela está sendo nessa outra extremidade. A loja continua, se você deixar só uma, ela continua com 80 metros quadrados. É só realmente ver no programa de necessidade se realmente esse elemento, se esse plano de necessidades, ele está sendo atendido com esse tamanho de loja, tá bom? Muito bem. Vocês fazendo essa configuração, vocês vão ter que fazer alguns ajustes. Esses ajustes, eles vão estar localizados em alguns pontos, tá? Pronto, Marcelo, se são 100 metros, não, metros quadrados, eu acho que isso aí não é metro quadrado não, né? 60, pronto, 60 metros quadrados, então ele já está passando. Aí você pode diminuir o tamanho dos vãos no sentido das vagas de estacionamento, tá certo? Ao invés de, por exemplo, você deixa as quatro num sentido, nesse sentido aqui você deixa as quatro, mas nessa parte aqui, você pode, por exemplo, recuar 1 metro e aqui 1 metro. Esse vão vai ficar menor. Os vãos que ficarem maiores, aí realmente é uma faixa de trabalho, vai ficar um pouco maior do que 60 metros quadrados, mas eu acredito que isso não tenha problema lá com a Carol, tá bom? Fazendo essa configuração, você tem muito menos trabalho de ajustar a loja, você fica com aquele menos trabalho de ficar indo e voltando. Você vai fazer isso, você vai dar um feedback para o subsolo, só quando você estiver fazendo aqui as partes centrais, né? Os elevadores, as escadas, onde vão ficar as rampas. Então, só vai dar esse feedback para o subsolo nessa hora. Então, nesse caso do shopping, você começa com o subsolo e vai subindo para as lojas. Fica muito mais fácil, tá? Ou se não, se você quiser fazer o layout primeiro, você tenta sempre ter em mente esse tamanho aqui das vagas de estacionamento, 2,40 por 5. Se você usa esses múltiplos quando você for fazer a loja, quando você estiver voltando para o subsolo, dá no mesmo. Você vai conseguir encaixar muito bem esses quadradinhos aqui, respeitando o tamanho dos vãos, é óbvio, né? Então, aqui eu estou fazendo do subsolo para as lojas, mas vocês podem fazer das lojas para o subsolo, respeitando as dimensões de uma vaga de estacionamento, 2,40 por 5, tá bom? Tá dando para entender, gente? Bom, aí vocês veem, tá? Aí tem outra coisa, ó. Eu quero que vocês imaginem o seguinte: 60 metros, 60 metros quadrados, né? Se for, por exemplo, na praça da alimentação, vocês vão ter que encaixar isso na mesma malha, tá bom? Ainda tem muita pergunta que chega assim, Paulo, o pilar tal que está descendo lá do 22º andar, ele precisa ir para o subsolo? Precisa, gente, tá? Ele tem que ir para o solo. O pilar leva a carga para a fundação, tá? Tem exceções, Paulo? Tem. Eu estou fazendo um projeto agora estrutural que está dando tem que dar umas soluções bem caras, vamos dizer assim, porque o pilar fica, tá aqui uma viga, tem um layout em cima que não foi pensado com o layout de baixo. Tipo assim, parede nenhuma encaixa. Tem um vão gigantesco embaixo. E aí você tem que, para solucionar o problema, né? Tipo, você estruturar a cobertura da casa,
colocar um pilar em cima da viga, nascendo em cima da viga. Dá para fazer isso tranquilo, só que o aço que vai nessa viga aqui para suportar uma carga de um pilar que está suportando a cobertura da casa, né, é gigantesco. Então, é muito aço. Então, a eficiência vai lá para baixo, para respeitar o projeto arquitetônico. Por isso que a gente tenta passar as dificuldades para vocês, para que vocês não exagerem nessas propostas, né, para você não exagerar vamos dizer assim, nas maneiras que a estrutura dá para você resolver um problema de vão. Né? Você deixa um vão livre embaixo, em cima um monte de parede e a cobertura ainda cheia de balanço. Isso vai gerar uma ineficiência estrutural, tá bom? Mas num prédio você não pode pensar nisso. Imagina aí a carga de 20 andares, você chegar embaixo e jogar numa viga. É surreal, certo? Beleza? Então aqui, ó. Então você faz essa modulação aqui. Essa parte da modulação realmente vai depender mais de vocês, certo? Porque vocês precisam definir qual o tamanho do vão, qual a frente da loja, qual é a largura do corredor. Mas, no geral, é realmente você usar o mesmo princípio, vamos dizer assim, para trabalhar esses vãos, ó. Então, estando modulado aqui, até o arraiz ajuda um pouco você, né? Você pode dar os espaços aqui e ver, por exemplo, aqui deu 16, de uma loja a outra tá dando 10, não é isso? Perto de 11. Pronto, é perto de 11. No outro sentido, se eu não me engano, ficou 8, né? 8,10. Pronto, tá aí. E aí eu posso fazer aqui, por exemplo, os corredores, né? É óbvio que eu não vou poder fazer de todos, principalmente devido à consideração dos recursos das lojas, né? Mas eu posso, por exemplo, fazer com dois aqui, ó. Faço dois e vou subindo o corredor aqui, ó. Eu acho que até o corredor, a Carol vai falar isso melhor com vocês, mas o corredor não pode ser muito grande também, para não fazer a pessoa andar demais sem passar para outro bloco. Você tem umas considerações assim de circulação interna. Acho que você já deve ter visto com ela, né? As circulações internas aí. Então, assim, por exemplo, eu estou fazendo o mais simples aqui, né? Porque, enfim, eu não vou fazer um complicado agora. Mas, no geral, é você criar quadras. E depois que você tem essa parte montada, essa parte mais fácil montada, aí você vai trabalhar as particularidades. Onde é que vai ficar a minha loja âncora? Onde é que vai ficar, onde é que vão ficar os satélites? Onde é que vai ficar isso? Onde é que vai ficar aquilo? Adequar esse layout, por exemplo. Ó, chegou nesse layout aqui, Paulo, eu quero um átrio aqui no meio, que tem um determinado formato aqui. Eu quero o átrio dessa forma aqui, ó. Beleza, jovem. Então você vem aqui, ó, explode isso aqui e apaga as lojas, apaga os pilares. Lembrando, né, gente? Quando você tem um átrio que no caso é basicamente um buraco, né, que vai levar iluminação a todos os ambientes da edificação, você só tem pilares, você só vai ter pilares até a região do subsolo, tá? Então na planta térrea ainda tem os pilares. Depois dali é um vazio literalmente. Aí lá em cima eu vou ter uma consideração de uma estrutura metálica, né, para poder deixar aberto e ter uma consideração de iluminação lá em cima, tá? E aí a cobertura metálica vence esse vão. Isso aqui é como se fosse o meu térreo, tá? Térreo não, o primeiro pavimento. Aí quando vocês forem colocar um átrio, vou deixar essa parte aqui amarela, só para vocês visualizarem o negócio. Ó, acho que eu poderia ser até um pouquinho mais. Colocar esse átrio mais para cá, porque senão as lojas vão ficar muito sufocadas, né? No corredor.
Olha só, nunca, tá? Por favor, nunca façam isso, de colocar, aqui está o vazio, lembrando, representem o vazio, que eu não sou telepata, eu não vou conseguir entender o que vocês estão propondo se não tiver a representação do vazio, tá? Se tiver um retângulo aqui, eu vou achar que é, sei lá, um detalhe arquitetônico, tá bom? Tem que colocar a projeção do vazio. Pronto, eu tenho esse vazio aqui, então isso aqui é uma área que lá em cima é um átrio para ficar aberto, e aqui no meio ele vai servir como amplitude. Vai dar amplitude aqui no meio do shopping, tá? Para que você não se sinta tão sufocado. E assim, gente, nunca coloque essa varanda, esse limite do vazio, perto dos pilares, assim, ó. Porque tenta imaginar aí, faz um esforço aí para tentar visualizar isso 3D. Se você tiver lá embaixo, geralmente é uma pracinha, né, uma fonte, tem alguma coisa lá embaixo, e você olha para cima, você vai ver todos os pilares na borda dessas varandas, desse átrio, certo? Das varandas do átrio. E esses pilares, eles vão dar uma sensação de que tudo é verticalizado. Vai ficar parecendo um presídio, certo? Um carandiru da vida. Então, é sempre bom você colocar um recuo aqui, eu falo sempre isso para os alunos, coloca um recuozinho aqui para ficar em balanço, tá? 3 metros, 4 metros, dá certo ainda. Você deixa isso aqui em balanço, 3, 4 metros daqui, viu, gente? Ó, desse pilar aqui para a borda, tudo bem? Deixa uns 3, 4 metros. Ó, acertei aqui, ó. Deixa uns 3, 4 metros, certo? Para que isso? Para que quando você estiver lá embaixo, você vai ver sinuetas horizontais, né? E aí os pilares, eles podem, por exemplo, você pode colocar um quiosque de sorveteria perto desses pilares aqui, tá? Aqui nessas varandas é o local onde as pessoas gostam de ficar debruçado ali no guarda-corpo para poder observar o movimento, para ser visto, para postar no Instagram. Então você pode criar um lounge aqui, um sofá, uma coisa, né? Uma propaganda, não sei. Então essa região aqui ela é muito importante para melhorar o visual, principalmente de quem vê lá de baixo, tá? Então, quando vocês tiverem um vazio do átrio, não deixem no pilar. Dê um recuozinho dos 3 metros, tá? De cada pilar, que aí vai ficar bem interessante. E aqui, ó, se as pessoas querem ficar, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um círculo aqui, ó. Se eles querem ficar nessa área aqui, ó, olhando o movimento na varanda, eles não atrapalham quem está circulando aqui, ó, nessa região da circulação na frente das lojas, quem está querendo comprar, tá bom? Então isso aqui, por exemplo, está errado, ó. Isso aqui está errado. Não é para fazer desse jeito, não. Sempre bota um eixo de pilar aí depois para poder facilitar a circulação, tá bom? Isso é uma orientação que muitos projetos chegam assim nos outros semestres, e a gente sempre faz uma orientação para melhorar isso, porque você tem que pensar em como vai ser funcional lá. Se colocar assim, por exemplo, ó, se você colocar perto do pilar, vai ficar parecendo um carandiru lá de baixo, e se você colocar essa varanda logo depois dos pilares das lojas, vai ficar muito imprensado essa loja aqui, ó. Então, sempre interessante deixar dessa forma, tá bom? Bom, falei do átrio. As vigas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Sobre as vigas, eu estou falando aqui de vãos, kkk. Foi do Carandiru, foi, Hillary? Mas fica mesmo, fica feio, viu? Fica feio. Se deixar a silhueta vertical, fica feio. É tipo roupa. Tem uma mulher que diz que roupa com lista horizontal deixa mais gorda, ou vertical deixa mais magra. Tem essas coisas. É a mesma coisa do prédio, tá? Bom, sobre o pé direito. Vamos falar de pé direito agora. Pessoal, o vão que eu vou ter que vencer aqui, né? De 10, até 10 metros aí, 65 eu acho que passa, tá? Fica tranquilo com essa malha. Aí vamos pegar aqui, ó, esse exemplo que nós fizemos aqui lá do residencial e vamos trazer para cá para a gente fazer as alterações necessárias, tá bom? Vou colocar aqui. Ei, Paulo, tu faz parecer fácil, mas tu não fez quase nada aqui no lançamento desses layouts, né? Pois é, gente. Eu sei que o trabalho de vocês é muito maior, eu só estou tentando, assim,
mostrar que alguns pormenores da estrutura eles podem ser resolvidos você pensando assim, não é que você não vai ter trabalho, é que você vai diminuir as dores de cabeça se você não modular. Se você for fazer tudo separado, vou fazer primeiro a loja, depois eu me preocupo com o tamanho das vagas de estacionamento. Aí vai ficar uma ineficiência, depois você vai estar correndo atrás de espaço para botar mais vagas, entendeu? Então é sempre bom você pensar nisso antes, tá? Bom, deixa eu apagar essa Kombi aqui. Tinha um pilar bem aqui, né? Limitezinho aqui, pronto. Aí, pessoal, é o seguinte, essa orientação aqui de estruturas é o seguinte, quando for no subsolo do prédio, ele vai ficar desse jeito também, beleza? A alturazinha parecida com a lá do residencial. Talvez um pouquinho mais, porque vai entrar van, né? Talvez entre van, essas coisas, então você pode até deixar um pouco mais. Mas a partir do térreo, né? Então vamos dizer que agora aqui, ó, eu vou fazer o térreo agora. Então a partir do térreo, aí eu já tenho que colocar aquele meu pé direito, perdão, piso a piso, bem maior, tá? E como eu falei, por que que isso tem que ser maior? Primeiro, vou botar 6 metros aqui, tá? 6 não. Piso a piso, se eu contar, 6 metros e meio para 7 metros. Vou botar 6, tá bom? Se eu colocar 6 metros aqui, ó, de piso a piso, eu vou ter o dobro do vão de baixo, beleza? Aí vamos lá. O forro fica aqui? Digam não. O forro não vai ficar aqui. Por quê? Pessoal, embaixo dessa estrutura, agora, passando aqui, eu vou ter algumas instalações que vão ocupar bem o espaço. Vou botar aqui para representar, ó. Tem 50 centímetros, ó. Tem essas estruturas aqui, por exemplo, que é um ar-condicionado, um duto de ar-condicionado. Você vê, por acaso, splinter, aqueles high-wall, do ar-condicionado high-wall, você não vê nos shoppings, né? Talvez em alguns lugares, e quando aquilo ocorre é porque aquela sala ela ficou subdimensionada. A refrigeração não é suficiente para a carga térmica da sala. Aí você bota um ar-condicionado como complemento. Mas é muito raro isso. Então, no geral, toda a refrigeração desse prédio, né, disso aqui tudo, ó, vai ser feita através de dutos. Aí onde é que vai passar esses dutos? Aí preste atenção. Se eu tiver uma casa de máquinas, daqui a pouco eu falo sobre casa de máquinas. Se eu tiver uma casa de máquinas aqui, na parte externa, esse duto ele tem que sair daqui e alimentar e refrigerar essa sala do outro lado. Na melhor das hipóteses, quando tem muito espaço, você tem uma casa de máquinas de um lado e do outro, né? Para poder dividir. Mas imagine que está aqui. Pessoal, você tem que sair com o duto daqui, ó, com o duto daqui, fazer todo o translado através desses corredores ou por cima das lojas mesmo. E a partir dele, a partir desses dutos, fazer uma sequência. Eu vou colocar aqui de uma outra cor, vou botar meio amarelado, fazer uma sequência, pegando a refrigeração, pegando o duto desses refrigeradores, né, desses condutos, e levando eles para a frente das lojas ou até mesmo por dentro das lojas, né? Pode ser aqui, por exemplo, ó, tá levando assim, ó, ao invés de estar levando pelo corredor, né? Leva aqui por dentro. E aí, nesse aspecto de tubulações, passando essa ramificação, vocês têm que entender o seguinte, que é parecido com hidráulica. Nenhuma dessas tubulações é tudo pequenininha, tudo de 40. Algumas vão subir para 50, outras podem até chegar a 60. E por quê? Porque esse duto aqui que sai dessa máquina, ele tem que abastecer muitos outros dutos. Tem uma vazão muito maior, certo? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, ponto 8, vamos dizer que tem 80 centímetros aí. Então é uma tubulação mais grossa por aqui. Essas aqui, por exemplo, já podem ser um pouco menores, né? Pode ser de ponto 4.
Então, eu posso colocar aqui, ó, ponto 4. Então, já tem um duto um pouco menor, mas mesmo assim já vai ter uma ramificação. Então, vocês conseguem ver isso aqui no Cariri Shopping? Consegue. São aqueles dutos. Inclusive, olha só, viu, gente? Para desmistificar o negócio. Um corredor do Cariri Shopping, do prédio antigo, ele é como se fosse um átrio contínuo. Né? Em cima do corredor tem um vidro lá e dá iluminação natural durante o dia. Ali tem um duto de ar-condicionado gigantesco, ele vai mudando de tamanho, redondo, pendurado no meio lá, em cima da sua cabeça. Tá? Isso não é um negócio assim, ah, isso aqui é horrível, eu odiei isso daqui. Não, ninguém liga. Ninguém liga. Tá pintadinho, da cor certa e tudo mais. Ou seja, quando a gente da engenharia, de ar-condicionado, de instalações, pede alguma coisa, o prejuízo às vezes não é tão grande. Né? Às vezes você se assusta logo assim, ah, vai colocar um duto no meio, em cima do corredor, mas não é um prejuízo assim tão grande. Você tem que se focar mais, não em achar ruim que aquilo vai ocorrer, e sim em pensar uma solução para que aquilo não impacte tanto o seu projeto, tá bom? Então, com esses dutos aqui, esse rebaixo do forro ele já vai precisar ser bem maior, gente, tá? Então, só 60 centímetros já é todo destinado à estrutura, por exemplo. Então, eu tenho que prever aqui, ó, essa distância daqui para cá, uma distância bem considerável, tá bom? Mas como o pé direito é alto, eu não tenho tanta problemática, não vai impactar tanto, né? O rebaixo do forro aqui. Aí eu tenho que pensar nisso quando? Quando eu já vou fazer o dimensionamento da escada, ou seja, agora. Alguns de vocês já devem ter trabalhado escada. Então eu já tenho que pensar nisso agora. Por isso que eu falei 7. É até bom que seja 7. Tá bom? Ó, pega isso aqui e bota mais 1 metro. Porque aí você mantém o seu pé direito, né? Piso a piso aqui tem 7. Vamos dizer que você use aqui 1,20 m de rebaixo de forro, né? Do nível da laje de cima até embaixo. Vamos dizer que você use 1,20 m, tá? Usou 1,20 m, 7 menos 1,20 m, então vai sobrar mais de 5 metros, quase 6 metros ainda de piso a piso. 6 metros é a altura de um posto de gasolina, por exemplo. Na maioria do posto de gasolina fica perto de 6 metros. Então é um pé direito já bem considerável, tá bom? Então vocês veem aí se usam o piso a piso de 7 metros ou de 6 metros. Mas o rebaixo do forro na representação de vocês, deixa ele baixinho. Então, ó, pega esse rebaixo de forro aqui, ó, CP. Vou pegar ele aqui, colocar lá em cima no teto e dar um offset dele de 1,20. Eu falei 1,20, vou manter ele. Botar aqui, ó, offset de 1,20. Ó, esse duto aqui eu acho que eu aumentei um pouquinho ele, mas nem precisa de tanto, né? Acho que ele estava com 50, eu ainda aumentei mais. Então, ó, um duto aqui. Lembrando, esse duto pode ficar mais largo ao invés de mais fundo. Esse duto está com 50 aqui, ó, né? Eu fiz alguns projetos para aquele Santander ali perto do shopping e os dutos, todos os dutos de lá eram a altura de 40. Aí tinha duto que já perto da máquina que que estava com a largura de, por exemplo, 1,20 m, eu acho, 1 m e alguma coisa. E quando chegava nas saídas mais distantes, ele chegava com 30 centímetros, 40 centímetros, ficava 40 por 40. Então o duto vai diminuindo, porque a vazão vai sendo distribuída, né? Então, entendam essa região aqui, pessoal. O rebaixo do forro não é arbitrário, ele tem que ser dimensionado. Aqui eu tenho uma instalação que vai precisar de refrigeração, incêndio, telefonia, câmeras e etc. Então, tome rebaixo de forro, certo? Rebaixo de forro considerável aqui. Ó. Vamos trabalhar com 1,5 m aí nos projetos, beleza? Deixa eu ver se tem dúvida. Tá nada, ninguém tem dúvida, tá todo mundo já terminando o projeto. Essas tubulações podem ficar aparentes nos corredores, né? Poder pode, Túlio. Aí você tem que dar a solução para não ficar um negócio gambiarra, né? Como eu dei um exemplo aí, lá no shopping Cariri, no prédio velho, tem aquele átrio lá e tem os dutos de refrigeração tubulares, né? Eles são cilíndricos e eles vão aumentando e diminuindo de tamanho, dependendo de onde você está.
Aí, Silas, os pavimentos vai depender do programa de necessidade. Se você conseguir uma projeção em planta de um pavimento, por exemplo, eu estou dando exemplo, tá? Vamos dizer que tenha 50 lojas e você precisa de 100 lojas, então são dois pavimentos. Precisa de 200 lojas, são quatro pavimentos, entendeu? Uma solução, pessoal, para vocês utilizarem, se tiver espaço no terreno, eu não vi qual era o terreno, mas geralmente é grande. Se não tiver espaço no terreno, você pode usar, se tiver, desculpa, se tiver espaço no terreno, você pode usar um edifício garagem, né? Qual é a vantagem do edifício garagem? Quando você entra no edifício garagem, que ele vai na lateral, tá aqui, ó, aqui o shopping, o pé direito de 6 metros, estou dando exemplo, tá? Piso a piso de 6 metros. E aqui está o edifício garagem com piso a piso de 3 metros. Então, a cada dois andares do edifício garagem, você chega num nível do shopping. E aí, assim, o povo adora isso, né? Tipo, eu tô indo lá na praça da alimentação, vou no edifício garagem, vou pro último pavimento, já chego bem pertinho. Para efeito comercial, isso é horrível, porque você não obriga a pessoa a andar na frente das lojas, né? Então, olha só, eu não sei se o Carol já conversou isso com vocês. Você tem dois clientes aí. Você tem um cliente que vai usar o shopping, que são os lojistas, três, né? Você tem três clientes. Você tem o usuário final, é a gente que vai lá usar o shopping. Você tem que pensar nessas pessoas, como elas vão se locomover, onde vão ficar os banheiros e tudo mais. Tem os lojistas, que são os clientes. Ó, esse aqui é o cliente do seu cliente. Tem os lojistas, que são quem vão usar as lojas. Você precisa pensar nessas pessoas, como é que eu vou abastecer a minha loja, onde é que vão ficar os corredores de serviço. Quando eu vou poder abastecer minha loja, é só com horário quando o shopping estiver fechado, ou eu vou ter aqueles corredores de serviço que eu posso receber uma mercadoria durante o dia mesmo. E tem o seu cliente principal, que é quem vai pagar você, que ele quer saber de dinheiro, certo? Então, ó, esse aqui quer saber de dinheiro, esse aqui quer saber de facilitar as vendas, esse aqui quer saber de consumir. Então, ó, consumismo, funcionalidade das lojas, né? Dos ambientes de loja, favorecer os negócios, sejam eles quais forem. Então você tem que pensar realmente aberto. E você tem um empreendedor que quer saber metro quadrado, preço por metro quadrado. É assim que você tem que pensar. Tem três, né? Então, Paulo, mas a gente só tem 2 meses, um mês para fazer. Gente, eu não estou preocupado tanto, assim, eu estou preocupado, mas eu não estou tão preocupado com um PA ou com sistemas dois. Estou preocupado quando você for de vera, trabalhar mesmo, você tem que pensar nisso, tá? Daqui a pouco eu vou falar das instalações do shopping, que muito arquiteto entrega projeto, não dá para executar, não. Não tem uma casa de máquina, não tem uma doca, não tem uma casa de geradores, não tem uma estação de tratamento. Essas coisas são precisas em shopping. Aí fica, por exemplo, no shopping daqui, quando ele foi feito, deixaram as instalações tudo bem prensadinha lá atrás, né? Naquela parte de trás ali onde tem os prédios agora, o Unic. Antes ali eram docas para abastecer as lojas. Só que o shopping cresceu, né? Aumentou de tamanho e aí não tinha mais espaço ali atrás útil e não iam tirar o estacionamento na frente, né? Não iam botar uma estação de tratamento na fachada do prédio, na frente. Então, se você olhar ali por trás, é um emaranhado de instalações, de tubulação, de tudo, estação de tratamento, refrigeração, tudo. Uma zorra ali atrás. É horrível isso ali. Quando as pessoas pensam assim em dinheiro, você tem que pensar em eficiência nas coisas. Eficiência na entrega, eficiência na limpeza, eficiência na saída de lixo, eficiência no tratamento de esgoto. Tem que ser tudo muito eficiente. E coisa apertada tem que ser pensada 2, 3 vezes melhor, porque não são. muito fácil você tornar uma coisa ineficiente, tá? Só que temos o terreno. Pronto, vocês têm terreno, óbvio. Então, ó, vamos começar a falar sobre isso, tá? Nós falamos agora sobre edifício garagem. Não é muito interessante para esse cliente aqui, ó. Aliás, para esse, né? O cliente das lojas. Por quê? Porque você tem que fazer esse cliente aqui, que é o usuário final, andar na frente das lojas para chegar no lugar onde ele quer, para chegar no cinema, para chegar na praça de alimentação. Então, a indicação é o quê? A praça de alimentação
Se tiver mais de uma, mas tenta colocar elas assim em locais em que a pessoa tem que andar na frente das lojas para poder chegar nelas, seja lá em cima ou seja em locais bem distantes das portas, das entradas, tá bom? O que mais? Instalações. Vamos falar das instalações agora. Pessoal, um shopping, o que é que ele tem? Ele tem a praça de alimentação, ele tem muitos elementos comerciais, que esses elementos comerciais precisam de uma coisa muito importante: abastecimento. Eu tenho que chegar com material de consumo, eu tenho que chegar com o material para ser vendido. Então, isso é uma conta que não dá para fechar assim, muito fácil. Tá? Não é fácil você fechar isso, principalmente no shopping que você tem várias quadras, né? Não tem como você fechar essa conta aí muito fácil, não. Mas você precisa disponibilizar, na grande maioria das lojas, corredores de acesso para você fazer o abastecimento dessas lojas, tá bom? Então é interessante que vocês pensem aí em alguns corredores, acho que uns 2 metros de largura já dá certo, para recolher lixo, para fazer o abastecimento das lojas, etc. Tá bom? Então trabalhem isso daí, pensem um pouco sobre isso. Outra coisa, as docas. Pessoal, as docas que dão acesso a esses corredores, vocês têm que pensar assim: doca é para receber caminhão. Então não bota uma doca uma doca com um pátio minúsculo e que precisa de manobra, não. Você precisa realmente estudar por onde o caminhão vai entrar, facilitar a manobra dele de entrar, de fazer a ré para poder encostar na doca. Descarregou, ele já tem que estar pronto para sair, senão ele atrapalha outro caminhão que está chegando, tá bom? Então façam esse estudo de layout aí nas docas, tá bom? O pátio das docas, é importante. Lembrando, trabalha em níveis também. Caminhão pesado não sobe, não é bom subir nem descer rampas muito inclinadas, tá bom? 20% é para carro, não é para caminhão. Tente diminuir isso, tá bom? Bom, nas partes de utilidades, um shopping ele tem que ter algumas infraestruturas específicas, tá? Exemplo, o shopping não é um lugar que você vai para tomar banho, mas você tem muita praça de alimentação, você tem comida, né? Então você tem que ter uma estação ali de tratamento do esgoto, mesmo que você tenha a coleta de esgoto na rua, você tem que ter uma estação de tratamento de esgoto para tratar aquele esgoto, por exemplo, da praça de alimentação. É um esgoto muito sólido, certo? Então tem que ter uma retenção muito grande, muito trabalhada de sólidos vindos das caixas de gordura daqueles Ei, elementos. professor. Oi, Alô. oi. Como é que a gente vai saber a área mínima para poder colocar essas estações de tratamento, essas coisas? Tu vai informar? Pronto, pronto, vamos lá. Você não existe uma regra de você colocar tantos metros quadrados para tanto metro de área construída ou tantos metros de praça de alimentação. Você tem que realmente, nesse momento, interagir com as pessoas que têm autoridade sobre os assuntos. Então, por exemplo, você está desenvolvendo um projeto no shopping, chega para o cliente e diz: olha, o projeto não é desenvolvido em separado, tá? A gente tem que fazer o desenvolvimento do projeto em conjunto com todas as disciplinas envolvidas, e essas disciplinas vão dimensionar cada um dos seus espaços e a gente na arquitetura vai compilando. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas projeto de arquitetura desses empreendimentos grandes, eles não saem quando a obra começa, não. Eles continuam trabalhando para finalizar o projeto, para compatibilizar, para fazer alguma alteração, para fazer isso, para fazer aquilo. É igual Até obra de porque. estádio. Oi? É igual obra de estádio de futebol. Fica dentro do escritório até terminar. Exato, exatamente. Então, assim, quando você pega um empreendimento desses grandes, você tem que realmente entender que a necessidade é diferente, você tem que trabalhar de forma diferente. Qual é a forma? É uma forma que, na verdade, aqui eu tenho, sim, contado na mão, mas eu tenho as pessoas, os arquitetos que trabalham nessa filosofia até em prédio pequeno, em edifício pequeno, né? Casa pequena e tudo mais. Paulo, me liga assim, ó, Paulo,
o cliente está querendo fazer uma estação de reuso de água do box do banheiro dos quartos de cima. Qual o tamanho mais ou menos? Aí, eu não sei, eu também não sou guru, eu vou dizer assim, ó, vamos lá, tem quantos banheiros? Tem tantos banheiros. Vou olhar aqui no fabricante. Às vezes eu pego o contato, ligo para uma Tacom da vida, pego o número do representante da Forte Leve, que tem esses reservatórios já prontos. Qual o tamanho do reservatório para tantos litros de contribuição? Ele vai lá, me passa. Já aconteceu isso. Aí eu dou um retorno para a arquiteta. Então ela dimensionou ali alguma coisa. E ela fez o quê? Ela poderia ter pesquisado ou falado com alguém que sabia onde buscar essa informação. Foi o caso. Isso é o que vocês têm que fazer, tá? Não acho que desenvolver o projeto é simplesmente sentar ali na frente do AutoCAD. Eu até já disse. Você não faz projeto, você não cria na frente do AutoCAD, né? Você cria no lápis, no SketchUp dá para criar, no Revit dá para criar, mas não usem ferramentas de detalhamento para criar. E aí, nesse caso, você faria o quê? Olha, cliente, eu preciso trabalhar a equipe toda. Você está me contratando para arquitetura, vamos trabalhar aqui. Você tem que contratar o pessoal da estrutura, o pessoal da refrigeração, as lojas âncora. Geralmente você não começa um empreendimento desse sem já ter fechado um contrato com as lojas âncoras que vão trabalhar, que vão ser instaladas no seu shopping. Então, você já entra em contato com a engenharia dessas lojas e olha, qual é a infraestrutura que você precisa de que espaço, como é que é o layout que você precisa. Então, eles vão moldar o projeto deles. É assim que acontece, por exemplo, com Americanas para estar naquele shopping, quando foi abrir. Teve que, ela impôs, ó, eu quero isso, 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 isso. O arquiteto tem que estar atento a isso aí, tem que atender esse cliente, do cliente, certo? E quem mais? Você tem que ver quem é que vai ser responsável pela refrigeração, quem é que vai ser responsável pela segurança, pelas instalações de lógica, servidor de internet, como é que ele vai ser distribuído nessas lojas todas. Toda loja tem que ter internet, um ponto de internet, toda. Se você botar lá 300 lojas, são 300 pontos de internet. Como é que fica o hub aí de alimentação dessa internet? Né? Onde é que vai ficar aquela caixinha que fica cheia de cabozinhos para amplificar o sinal, para receber de um servidor? Entenderam? É uma salinha, às vezes, um DMLzinho, onde é que vai ficar o DML, onde é que vão ficar os banheiros. Tudo isso, você não. Algumas informações você vai ter, o arquiteto vai ter, outras informações ele vai ter que consultar, certo? Dimensionar isso daí, tá bom? Então, assim, respondendo a sua pergunta, estação de tratamento, como é que eu vou fazer? Olha, para um shopping, a estação de tratamento ela não vai ter menos aí do que 250, 300 metros quadrados, tá? E se tiver mais, aí realmente é um projeto bem específico, mas o mais próximo possível da projeção da praça de alimentação, para você não ter que ficar cruzando o shopping inteiro com as tubulações, não é isso? É uma coisa lógica. Diga. Essa estação de tratamento, ela tem que ser a céu aberto ou pode ser escondida? Tem que ser aberto porque ela solta alguns odores, e se você concentrar odores oriundos de decomposição, né? Ele vai gerar gás metano, se eu não me engano é metano, não é butano, é o metano, que é inflamável. Então, o ideal é que ele seja aberto, tenha uma possibilidade de abertura. Então, geralmente é nos fundos, tá? É nos fundos e o máximo possível com declividade favorável para isso, tá bom? Ó, do shopping daqui, ali tem coleta de esgoto na Avenida Padre Cícero. Mas tem uma estaçãozinha de tratamento, não sei se vocês já perceberam, naquele muro que fica do lado do polo esportivo. Você passa ali, é bem mal cheiroso. Um cheirozinho assim de comida azeda, que é da praça de alimentação lá, né? Que era daquela praça de alimentação. Aí a praça de alimentação, ela foi para uma outra região, mas eles mantiveram aquela mesma central ali. Você passa ali, você sente um cheirozinho. Então por ali tem alguma coisa. Ou um esgoto, uma passagem, uma caixa de coleta de gordura, essas coisas, tá? Sistema de refrigeração. O sistema de refrigeração do shopping realmente é bem grande, as máquinas são grandes. Quer ter uma noção disso? Todo mundo aqui já foi no Atacadão, com certeza. E o Atacadão daqui, ele tem as máquinas de refrigeração
no caso as de dentro, elas são à amostra, elas não são todas do lado de fora, não. Eu tenho duas máquinas para uma refrigeração, condensadora e evaporadora. A condensadora do atacadão, ela é dentro, ela está interligada aos dutos, né? Mas ela está dentro, suspensa, lá perto da estrutura metálica ali dos frios, né? Então dá para você ver o tamanho daquele negócio. E isso dali são as máquinas somente para refrigerar um atacadão. Um shopping é o quê? 5 vezes maior que o atacadão, em termos de volume, né? Porque tem vários andares. 5, 6 vezes mais. Então você tem que considerar isso. Vai compensar eu fazer a refrigeração no chão para refrigerar, por exemplo, o último pavimento? Nem sempre, tá? Às vezes você tem que colocar isso lá na cobertura, tá bom? Então eu tenho que prever uma platimbanda para esconder essas instalações. Por isso que geralmente o paredão na frente de um shopping, né, é bem grande para esconder ali, por exemplo, os átrios, para esconder os carros, para esconder tudo, para ficar uma fachada mesmo, tá bom? Então, assim, eu não estou aqui para dizer o tamanho dessas instalações, porque cada projeto tem que ser dimensionado para isso, tá? Mas, para a gente ter um ponto de partida, trabalhe aí com 300 metros quadrados para a estação de tratamento, tá? Perto da projeção da praça de alimentação. E o sistema de refrigeração, é interessante que o telhado, perto do telhado, lá na cobertura, seja separado um espaço para o sistema de refrigeração. Não é na área útil, tá? Estou falando em cima mesmo. Em cima da cobertura mesmo. Aí no corte, vai aparecer no corte, por exemplo. E é uma caixa. Você pode até fazer uma pesquisa aí. Sistema de refrigeração de shopping. Climatização de shopping. Você tem uns equipamentos grandes, com os exaustores. E no solo, geralmente você coloca ela perto dessas instalações, né? Perto das docas ou perto ali da subestação. Sim, subestação. Pessoal, toda carga maior do que 75 kVA, né, precisa de um transformador. Um shopping, né, vai passar disso aí umas 10, 20 vezes. Então eu preciso de uma subestação, onde vão ter provavelmente geradores, tá? Vão ter os transformadores, né, que a gente chama de trafo. Então, tem os trafos da edificação, por exemplo. Lá eu conheço o do hospital regional. Lá no hospital regional, eu acho que tem 6 trafos. São três, desculpa, são 6 transformadores para entrada. Né? Então, ou seja, no mínimo aí eu tenho 6 vezes 75 kVA. E no shopping, com certeza, isso é bem maior. Então você tem que ter a área dos geradores e a área da subestação, que é receber alta tensão e transformar em baixa tensão para mandar para as lojas. Isso tem que ser perto das lojas, no caso tem que ser na parede de entrada, perto da parede de entrada, e um espaço aí, gente, se for para dimensionar, em torno de uns 200, 150 metros quadrados, que é para caber ali todos os trafos e os geradores, tá bom? É vago, Paulo? Porque cada projeto é específico. Não tem como a gente dizer assim, ó, faça isso aqui. Porque lá na frente, se for projetar, vai cair num enquadramento completamente diferente. Você não vai ter as mesmas considerações. Tudo bem? Bom, que mais? O... Vamos falar do... Vamos falar aqui do nosso querido cinema, tá? Pessoal, preste atenção nisso aqui, ó. Eu botei 7 metros, né? Se não me engano, 7 metros. Tá mais um aqui? Ó, eu não sei como é que a Carol vai cobrar o cinema, tá? Se ela vai cobrar que vocês façam o cinema ou não, como é que faz. Mas olha só, pessoal, o cinema, se vocês lembrarem, ele é como se fosse um teatro. Então ele tem ali as arquibancadas, né, os degraus, para que o espectador de trás consiga visualizar o espectador da frente. Concorda? Então, desculpa, para visualizar a tela passando por cima do espectador da frente, que está sentado na frente. Então, essa configuração, ela ocupa muito espaço vertical. E aí eu tenho que apelar um pouco para as questões de volumetria de vocês, a percepção volumétrica de vocês.
tá? E assim, é normal que você tenha dúvida, porque realmente nem eu entendo muito bem algumas salas de cinema, né? Às vezes a gente entra numa sala, sai por um lugar lá e diz, rapaz, em que dimensão eu tô? Ah, não, tem que descer para poder ir pro estacionamento. Então, não, eu já tô no estacionamento, eu tenho que descer agora para pagar o negócio. Então, realmente dá uns nó na cabeça. Mas você precisa entender muito bem disso e principalmente forçar a sua mente a trabalhar essa projeção 3D para que você não se confunda nesses elementos que ocupam dois, três espaços. Por exemplo, uma piscina de um clube de um prédio. Embaixo não é subsolo? É. Mas não tem a piscina? Tem. Então aquela área no subsolo ela é como se fosse solo. Eu não considero ela como área de estacionamento. Tem uma piscina em cima, a piscina ocupa espaço, tem volume, tá? Ah, Paulo, mas é 1,70 m. Não, mas você não vai usar 3 menos 1,70 m. Você não vai usar esse espaço, né? Então tem que prestar atenção. Então vamos dizer que aqui eu tenho, ó, uma configuração aqui das lojas, tá? Então se eu vou usar aquela minha, vou desenhar aqui, ó, uma sala de cinema. Vamos ver que ela desce aqui, sala grande. Ela tem um pé direito grande. Vocês sabem que uma sala de cinema ela é bem alta na parte ali da tela, né? Por quê? Porque se eu lá atrás, aqui nessa parte de cima, ó, na última cadeirinha, eu tenho aqui, eu fico de pé e ainda tenho espaço para o projetor, para não ficar ninguém passando com a cabeça na frente do projetor. E ainda tem um outro espaço um pouquinho a mais aqui para poder dar, vamos dizer assim, espaço para as instalações, né, para poder fazer o forro, o isolamento acústico e tudo mais. Então, gente, eu estou falando aqui, ó, nessa parte da frente, eu digo porque eu já medi a do shopping, tá? É a coisa, parece coisa de matuto. Eu levei um laserzinho e coloquei. Aqui tá um pouquinho grande, mas eu levei um laser no bolso, assisti o filme e depois medi. Quando eu tava saindo. Parece coisa de matuto, não digo a ninguém, nego até morrer. Aqui, ó, tinha 12,5 m numa das salas do shopping daqui, certo? Então, era 12,5 m. Deixa eu colocar aqui nessa proporção, só pra gente. 12,5. Beleza? Então, isso aqui é a sala de cinema. Quando eu coloco isso daqui na minha projeção aqui dos cortes, olha só o que acontece. Eu vou colocar isso daqui, ó, como se fosse na cobertura desse elemento, tá? Olha só o que acontece aqui, pessoal. A sala de projeção, ela pode até estar no mesmo andar, né, num andar padrão. Mas olha o que acontece aqui nessa parte de baixo. Ele está ocupando dois pavimentos, ó. Certo? E essa parte de baixo aqui, provavelmente aqui, uns 80 centímetros é só estrutura, tá? Uns 80 centímetros desse aqui é só estrutura. Uma boa parte daqui fica inutilizável, porque não tem pé direito suficiente. E outra parte aqui, ó, ela vai ser usada para você reaproveitar bem o espaço, vai ser usada, por exemplo, como o lugar onde faz as pipocas, a bilheteria e tudo mais. Então eu tenho que ter um conjunto de rampas e escadas para poder acessar essas salas, para poder sair depois dessas salas, tá bom? Então eu tenho que pensar que a ocupação dela vai ser essa daqui. E aí, ó, nesse caso, esse meu perfil aqui que eu estou fazendo, ele ficaria mais ou menos assim, ó. Nesse miolo aqui, completamente vazio, porque é realmente o volume ocupado pelo cinema, certo? A entrada da sala. Onde é que é mais fácil entrar a sala aqui? Já que eu vou usar essa parte aqui para poder fazer alguma bilheteria, coisa assim, o ideal é que essa sala seja acessada por baixo, perto da tela, que é a maioria, a grande maioria das salas de cinema no Brasil, né? São acessadas perto da tela, porque já é um ambiente tanto acessadas quanto a saída também.
tá bom? Então você dá umas soluções de rampa aqui, ó, para entrar pelo meio ou pela própria frente aqui, tá bom? Então, lembre, sala de cinema ocupa 2 pavimentos, tá certo? Lembre-se desse pormenor aí. Tá dando para ver o CAD não, é, Casé? Vocês estão vendo o CAD aí, pessoal? Ei, Casé, pois clica. Peraí, ó, eu vou compartilhar aqui para ver se você resolve o seu problema com isso aqui. Mas tá gravado e a gravação fica com a tela, tá bom? Tá projetando. Eu vou parar a apresentação aqui e vou colocar a apresentação em tela inteira, tá? Ó, Casé, aqui, ó. Se você já tá me vendo aí, aqui você tem uma telinha aqui em cima, ó, que você consegue ver os layouts, entendeu? Ó, então, aqui, por exemplo, eu estou apresentando, tá me mostrando isso. E eu posso aqui, por exemplo, estar trabalhando, olhando, por exemplo, os participantes e colocar, por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar a Hillary aqui na tela. Aí eu fixo o Hillary aqui, ó, certo? Se ela tivesse com a câmera ligada, eu estaria vendo ela. Então você deve estar com algum fixo, não sei, porque a apresentação é o principal que vai estar aparecendo aí para vocês, tá? É o prioritário. Se você clicou sem querer em algum lugar, aí realmente fica fixo em outra, tá? Então, pessoal, aqui eu tenho 2 pavimentos ocupados pela estrutura pelo volume do cinema, beleza? E aí tem aqui a sala de projeção, tem questões de som e tudo mais. Sala de cinema fica lá em cima, tá bom? 2 motivos. Cadê eu? 2 motivos. Primeiro motivo, as pessoas têm que andar na frente das lojas, já falei isso. Então, se eu vou para o cinema, eu tenho que passar em frente à loja. Tem que ser assim. O cinema daqui, do Juazeiro, ele perdeu um pouco essa filosofia porque foi uma reforma, né? Aí o cinema mudou de lugar. Mas, mesmo assim, se você não cortar ali por dentro daquela loja, né, na entrada, você tem que realmente ir lá pela praça da alimentação, passar por frente de um monte de lugar para poder chegar ali na frente e acessar o cinema, tá bom? Mas a ideia é essa, ele fica lá em cima. Qual o outro motivo? Porque ele fica lá em cima? Porque o vão do cinema é gigantesco. Nós estamos falando aí de uns 25 metros de largura, né? E aí, para não ter uma estrutura em cima útil, com esse vão desse tamanho, você coloca ele lá em cima, numa estrutura metálica, revestimento acústico, todas aquelas tubulações de refrigeração para poder sair no forro e bota o forro, ou seja, você bota a estrutura leve lá em cima. Por isso que eu coloco lá em cima. Se eu colocar uma laje se eu precisar colocar uma laje com lojas em cima do cinema, a estrutura fica gigantesca, parecida com aquela. Eu não sei se vocês já foram no centro de convenções daqui, ali no Caminho do Crato. O centro de convenções, a cobertura é toda de laje e são estruturas robustas do tamanho do trem. As vigas têm 1,5 m, 1,40 m mais ou menos de altura e os pilares são gigantescos, ocupam muito espaço interno quanto externo. Mas ali é esperado isso mesmo, tá? Então, o cinema é interessante que ele fique em cima por esses 2 motivos. Tudo bem? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Marquise de entrada. Tinha alguns alunos, no semestre passado, estavam querendo fazer a marquise de entrada do shopping, né, um detalhe da entrada, de concreto com um vão muito grande. Gente, vamos usar metálica. A estrutura metálica é muito eficiente nessas coisas, porque não tem piso útil em cima da marquise. Então, você pode usar, inclusive, vãos gigantescos, usando ali um sistema de cabos, como o que a gente já trabalhou em treliças, né, como se fosse um grande caramanchão, tá bom? Não faça igual o Office, não, viu? O Office Cariri ali, que aquela marquise ficou minúscula, né? Bem baixinha, sufocando ali quem está passando embaixo, principalmente se ele tiver uma altura anormal como a minha. Beleza?
Sobre armaduras sobre as armaduras na parte externa dos prédios, do shopping. Pessoal, armadura, se você quiser colocar ali uma estrutura, né, para proteger, ou então para dar uma volumetria externa bacana, você pode usar concreto sim, só a amarração dele é que fica um pouco prejudicada, ele vai ter que estar diretamente ligado à estrutura, tá? Se você quiser uma armação para fazer uma volumetria bacana, usa metálica, tá? Uma estrutura maior, mas parecida com aquela que fizeram num posto ali no Caminho de Barbalho, não sei se vocês já viram, parece uma colmeia. Ele é tudo perfil metálico, é careca, mas fica muito interessante. Manutenção facilitada, tá bom? Reforço facilitado, beleza? E é isso. Pergunta, gente? Foi mais uma conversa, né? Eu fui falando, falando, falando. Espero que eu tenha contribuído aí, porque o mais importante aqui era a questão do pé direito, tá bom? Para que vocês possam dimensionar a escada corretamente. Então, é o pé direito, desculpa, piso a piso, né? E consequente pé direito. Você tem que ter um rebaixo de forro considerável, uma altura de piso a piso considerável, isso a Carol já pediu para vocês. E as considerações com relação à infraestrutura, né? Vocês já viram que você precisa de muito recuo no prédio para colocar a estação de tratamento, as docas, sistema de refrigeração, subestação, né? Casa de lixo. Gente, vocês imaginem a quantidade de lixo que é gerado no shopping. Agora, imagine esse lixo todo numa casinha de lixo. Tem que Ei, colocar Paulo, grande. Oi. como é que funciona a estrutura daquelas volumetria que tem a parede inclinada, igual o centro de convenções? É muita ilusão. Inclusive, eu estou fazendo um projeto com uma parede Ali, inclinada. aquilo ali por dentro, tem alguma funcionalidade? É área perdida ali. Não, não. Geralmente é só volumétrico mesmo. Deixa eu. Estou fazendo um projeto parecido com isso, mas é claro, é uma casa, não é um prédio, né? Mas com um pilar, uma parede que é inclinada. Vou mostrar para vocês aqui só No caso como é ali que é estruturado ele. é só Muitas extração de vezes a dinheiro mesmo. inclinação. Não, mas é porque tem que ter um apelo arquitetônico. Não adianta fazer um centro de convenções todo quadradinho, não, entendeu? Ah, Você tem que ter um apelo arquitetônico. Então, esse custo, entre aspas, né, a mais, muitas vezes é necessário. Eu lhe digo isso principalmente quando eu me lembro das pontes e dos viadutos que estão sendo feitos aqui em Juazeiro. Pontes e viadutos que são, vamos dizer assim, feito por engenheiro, não tem nenhum apelo arquitetônico. Aí está fazendo a cidade ficar cada vez mais feia. É diferente, por exemplo, daquela passarela que está em frente ao centro de convenções. Ali é uma passarela. Aquela passarela ali, pessoal, ela tem um apelo regional. Se você olhar os detalhes dela, ela é diferente. Para começar, ela é diferente. E o guarda-corpo dela tem umas chapas onde está aquilo ele deve ter dado um trabalho. Tem uma grafia que foi cortada na chapa que remete a Expedito Celeiro, que é um referencial cultural aqui para gente, não é isso? Então, é uma passarela? Mas é uma passarela em frente a um centro de convenções que vai receber muita gente de fora e tem uma passarela mais bem trabalhada, que mostra um pouco da nossa regionalidade. Então, isso tem uma alma. Então, muito projeto tem que ter isso, tá? Não é só ser eficiente. Olha quem está falando é engenheiro. Está falando engenheiro que se você pedir para eu fazer uma ponte, eu vou fazer aquela ponte lá. Eu estou criticando, mas eu vou fazer aquela ponte lá, né? Isso tem que partir não é de quem está, vamos dizer assim, quem está executando, é de quem está concebendo o projeto. Não, eu quero um projeto aí de um viaduto na entrada da cidade de Juazeiro para evitar aquela rotatória ali e tem que ser um negócio bacana. Tem até um projeto para isso, eu acho. Entendeu? Então tem algumas coisas que tem que ter um propósito mesmo. Ó, parede inclinada é isso aqui, ó. Acho que foi tudo que falou aí, né? foi. A parede inclinada é isso. É uma viga, um pilar por trás, fazendo a função estrutural, e essa viga aqui na frente, ó. Vocês não estão ficando doidos, não. Isso aqui
A memória do computador indo embora. E isso aqui, ó, é o pilar inclinado que está suportando essa parede inclinada. Então, quando você vê uma parede inclinada, você tem uma estruturação por trás, né? O volume ele é composto por estrutura, suportado por uma estrutura, mas feito por uma outra composição, beleza? Então, apesar de parecer um negócio do outro mundo, uma parede inclinada, é só você não se preocupar, não exagerar colocando isso aqui a 45 graus no chão. Aqui o chão, botar 45 graus não. Aqui eu tenho muito mais que 45 graus. Se eu pegar aqui o eixo vertical dele, qual o ângulo que ele está fazendo para cá, isso aqui não dá nem 15 graus, entendeu? E já tem um impacto volumétrico, você já visualiza alguma coisa bacana, entendeu? Beleza? Entendi. Ó, pessoal, isso aqui que eu estava falando para vocês, ó. Embaixo aqui é uma área de lazer, um vão grande, gigante. E em cima tem quarto, tem a cobertura para suportar aqui em cima. E aí, ó, a solução, é o jeito. Pilar aqui, ó, vai nascer em cima de uma viga. Não, um não. Eu acho que eu tenho uns 4 pilares aqui nessa casa que vão nascer em cima de uma viga. E aí essas vigas ficam super robustas, mas é o jeito, tá? Então é isso. Dúvidas? Espero que tenha clareado. Qualquer coisa a gente faz uma outra aula dessa aqui segunda-feira para tirar as dúvidas aí do que vocês tiverem ao longo da semana. E continua os atendimentos, viu, gente? Vamos arrochar. Bom, então beleza, pessoal. Uma boa noite para vocês. Espero que tenha soltado aí alguma coisa. Qualquer dúvida, falem comigo aqui no WhatsApp. Vamos desenvolver logo. Eu tô com Tá. uma. Oh, eu tô só falar aqui. Eu tô com uma corda no pescoço aqui para lançar as notas, porque eu não tô conseguindo corrigir tudo ainda. Mas eu espero que eu consiga lançar aí até amanhã ou quarta-feira no máximo, tá bom, gente? Eu pedi um prazozinho lá a Ilara. A Ilara voltou, viu? Eu vou pedir um prazinho a Ilara. Eu vou pedir porque já fechou, eu acho, o programa. E eu vou lançar de vocês só quarta-feira, que eu vou conseguir terminar de olhar pelo menos por cima, né? Vou corrigir muito detalhado não, mas pelo menos por cima eu tenho que dar uma olhada, beleza? Oi, era Hillary, tá falando? É, Gislaine. Oi, Gislaine. Pronto. Tava conversando aqui com minha equipe, tu tava falando do cinema. E aí, se eu não me engano, Carol falou que a gente não ia fazer o projeto do cinema. Ia deixar o espaço, só que a gente não ia trabalhar no cinema. Eu acredito porque é praticamente um outro projeto. É o cinema. Mas Uma coisa isso tudo mesmo. específica para o cinema. E eu acredito que não vai dar tempo. Aí eu queria que tu visse direitinho com Carol, eu vou até falar com ela também, se a gente vai ter que fazer o cinema. A gente estava até conversando aqui que quando a gente teve a experiência de fazer a escola e o auditório foi, tipo, foram 2 projetos, o projeto da escola e o projeto do auditório, porque também foi bem complicado, justamente o que eu estava explicando, dessa questão das cadeiras, da inclinação, da estrutura em si, enfim. Aí eu queria que tu visse direitinho com ela se realmente a gente vai fazer esse Bom, auditório, porque eu acredito que... eu acho, sim, eu vou ser sincero contigo, eu acho que não vai fazer não, certo? Mas Uhum. eu vou falar do cinema sim, porque é uma coisa que vai travar um pouco vocês quando vocês precisarem trabalhar em níveis. Então, qualquer coisa que demande trabalhar 2 pavimentos em um trecho específico do Uhum. projeto, vocês vão sentir um pouco de ausência, porque a oportunidade era a sala de cinema. Mas, Uhum. realmente, como prazo a gente não tem, o que resta para mim é não deixar isso passar em branco, estar conversando isso aqui com vocês, né? Que é para vocês, pelo menos, terem uma noção assim, do que vai ser feito se um dia vocês precisarem trabalhar isso. E usar muito bem as ferramentas de representação, né? Porque isso ajuda bastante. Se você modelar ou Revit ou SketchUp, você modelar ali a
a sala de cinema, você consegue visualizar que aquilo tem um impacto no pavimento de baixo, você já começa a visualizar onde é que vai colocar as rampas. Então, mesmo que a gente não trabalhe, é bom falar aqui, ou se alguém tiver uma dúvida, assim, realmente por curiosidade, né, a gente fazer ali algum tipo de atendimento sobre esse negócio do shopping, da sala de cinema. Mas provavelmente vai sair igual as equipes do semestre passado. O que nós fizemos? É um vazio. Literalmente, no corte fica assim, ó. Vocês viram que é tranquilo de fazer isso num corte, né? Você realmente faz só essa projeçãozinha mesmo e deixa um vazio aqui, entendeu? Então, assim, eu não vejo isso que eu fiz aqui, ó, e você colocar um texto aqui dizendo, ó, cinema, né? Uma das salas de cinema. E em planta você só coloca realmente o buraco, né? Eu acho que isso não vai nem levar muito tempo de vocês, e principalmente na parte de detalhamento, não vai levar muito tempo. E vocês, pelo menos, têm a noção volumétrica do volume que essa sala está ocupando, né? Então, mais ou menos isso aqui é o que eu quero no corte, tá bom? Não é nada de outro mundo e eu acho que vocês conseguem fazer isso aqui tranquilo. Tá bom, Gisele? Tá ótimo, Paulo. É que tu falou do auditório e aí a gente escutando, aí Já já tremeu na base. começou o coração a Não, bater mais acelerado com a preocupação. não, é Porque, mais para aprendizado, que eu preciso que vocês tenham esse conhecimento aí. Vai que vocês pegam um projeto desse ou com a autoria de um projeto desse, aí precisa trabalhar a bem. nossa questão maior mesmo era só a preocupação com o tempo. Porque a gente já teve a experiência do prédio comercial e do residencial. Não era tão complicado, mas também não foi simples. Deu uma dor de cabeça, até porque foi praticamente o primeiro, né? Assim. Uhum, E aí uhum. a nossa preocupação era justamente a questão do tempo. Porque vai Os ser bem prédios, mais complicada a estrutura do que foi para a gente no comercial e no residencial. tá, beleza. Mas assim, aqui é coisa de ajustar. Eu vou forçar até o ponto em que eu vejo que realmente não dá. Não é que um aluno disse que não dá. É realmente que eu vejo que Uhum, a equipe inteira, que o grupo inteiro não consegue atender no tempo. E assim, eu acredito que a gente está sendo bem coerente com relação a essas coisas, né? uhum. Até na correção mesmo, como vocês estavam falando aí, não estou sendo assim tão criterioso, não. Tá? Já Tá encontrei ótimo. viga e vazio, viu, gente? Pelo amor de Deus, falei tanto. Mas vamos lá. Beleza, gente? Boa noite, mais de 10 horas. Vou responder as mensagens aqui agora no WhatsApp e dormir, tá bom? Boa noite para vocês. Qualquer dúvida é só vir no WhatsApp que a gente vai tirando, tá bom? Boa noite, boa noite, boa noite.